O nosso estudo de hoje tem como título A Besta com Sete Cabeças à Luz dos Pioneiros Adventistas. Este tema tem sido distorcido ao longo dos últimos 100 anos dentro do Adventismo. É com satisfação que retomamos aos primeiros 50 anos do Adventismo, onde havia harmonia na pregação e conhecimento da interpretação da besta, com 7 cabeças e 10 chifres, sobre a qual está sentada a mulher vestida de púrpura e escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas. Estudaremos a besta com 7 cabeças, tanto de Apocalipse 12, como do capítulo 13 e até o capítulo 17. Vamos começar com um testemunho do pastor John Andrews. Neste estudo veremos que a besta com 7 cabeças e 10 chifres, onde está sentada uma mulher que é chamada de prostituta no capítulo 17 e que está adornada com ouro e com pedras preciosas, está relacionada com a mensagem do terceiro anjo. Por isso, quando lemos Apocalipse capítulo 14, vemos ali mencionada a besta. Em Apocalipse capítulo 14 e dos versículos 9 a 12, diz-nos o seguinte: E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não têm repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Esta é a mensagem do terceiro anjo, e esta mensagem está relacionada em não colocar-se a favor da besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. O pastor John Andrews escreveu um panfleto que lhe chamou Mensagem dos Três Anjos de Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 a 12, e a besta de 2 chifres. Vejamos neste panfleto escrito pelo pastor John Andrews a interpretação dada à besta com 7 cabeças durante os primeiros 50 anos do Adventismo. Esta é a 4ª edição revista ainda quando o pastor John Andrews estava vivo. Existe ainda uma 5ª edição que encontramos na internet, que é do ano de 1892, quando John Andrews já descansava no Senhor. Se verificarmos, veremos que as 5 edições variam um pouco entre elas, mas a base de interpretação dos pioneiros adventistas nos primeiros 50 anos mantém-se intacta. Estamos a fazer este esclarecimento porque em vossas investigações irão encontrar 5 edições deste mesmo livro, e alguns deles diferem um pouco um do outro. Este livro traz a ilustração das bestas de 7 cabeças e da imagem da besta. Quando analisamos o capítulo 4 deste livro, que tem como título A Proclamação da Mensagem do Terceiro Anjo, que foi o que lemos há pouco em Apocalipse capítulo 14 e os versículos 9 a 12, quando o pastor John Andrews começa a escrever sobre esta mensagem deste livro, ou seja, sobre a mensagem do Terceiro Anjo, que está relacionada com a besta de 7 cabeças e 10 chifres, ele diz o seguinte: A mensagem do terceiro anjo é a última mensagem especial de misericórdia e a de advertência à humanidade. É de longe a mensagem mais solene da Bíblia. Apresentamos provas decisivas de que as 3 mensagens pertencem aos últimos dias. Mas as palavras do terceiro anjo estão tão claramente relacionadas com o conflito final que não precisamos de nos referir aos argumentos já apresentados para provar este facto. Ou seja, a besta com 7 cabeças está relacionada com a mensagem final do terceiro anjo, e é dito que esta é a mensagem mais solene que a humanidade deve receber, na qual estamos envolvidos. Segue o comentário de John Andrews referente a Apocalipse capítulo 14 e os versículos 9 a 12.
Assim, somos solenemente advertidos a respeito da imagem da besta. Mas a imagem não é formada até que os homens ímpios tenham feito certos milagres admiráveis, entre os quais o ato de fazer descer fogo do céu sobre a terra à vista dos homens. Ver Apocalipse capítulo 13, versículos 13 e 14. Isto nunca aconteceu e nunca poderá acontecer até que seja permitido a Satanás operar com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, o que só acontecerá no conflito final. Segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9, 10 e Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. O pastor John Andrews segue a sua reflexão na mensagem do terceiro anjo em relação com a besta de 7 cabeças e também com a imagem da besta. E continua a dizer: o terceiro anjo ameaça os adoradores da besta com o vinho da ira de Deus. Este vinho, como mostraremos adiante, são as 7 últimas pragas, e estas são derramadas sobre a última geração de homens ímpios, como o meio pelo qual Deus desolará a terra. Esta mensagem é uma solene advertência a respeito do grande tempo de angústia que vem no final da obra de nosso sumo sacerdote no santuário do céu. Somente quando Cristo termina a sua intercessão no santuário celestial é que caem as 7 últimas pragas sobre os ímpios, e é quando começa o tempo de angústia. Continuemos a leitura. O terceiro anjo relaciona-se com ponto 1. A besta que o mundo há de adorar. Ponto 2. A imagem que será feita para esta besta. Ponto 3. A marca desta besta. Ponto 4. O vinho da ira de Deus que os adoradores da besta beberão. Ponto 5. O fogo que os devorará. Ponto 6. A paciência dos santos. Ponto 7. Os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Estes 7 pontos se relacionam com a mensagem do terceiro anjo. E aqui encontramos também 3 advertências que se destacam nesta mensagem do terceiro anjo. E John Andrews chama-as de 3 grandes pecados são destacados nesta advertência. Ponto 1. A adoração da besta. Isto vem contra os mandamentos de Deus. Ponto 2. A adoração da sua imagem. Também vai contra os mandamentos de Deus. Ponto 3. A recepção da sua marca, que também está relacionado diretamente com a lei de Deus. É de notar que cada um destes pecados tem referência direta àquela besta que profere grandes palavras contra Deus e contra a sua verdade. É por este motivo que não nos devemos calar referente à mensagem dos 3 anjos, nem nos tornarmos em cães mudos acerca desta mensagem. Isto é o que a corporação adventista tem feito. Ela tem-se calado quanto à mensagem do terceiro anjo. E aqui nós vemos que os pioneiros adventistas, se estivessem vivos hoje, não estariam unidos no ecumenismo com a besta de Apocalipse 13, porque eles denunciam diretamente a besta e a sua imagem. Mas, lamentavelmente, não está sendo dada a advertência ao povo de Deus de como operará esta besta e a sua imagem no tempo do fim. Mas Deus, através destes meios, está-nos dando a oportunidade de realizar este estudo. E aquele que quiser conhecer a verdade, como diz a palavra de Deus, esta verdade o tornará livre. Livre em Cristo Jesus, para adorar a Deus conforme os ditames da palavra de Deus e da sua própria consciência. Continuemos com a leitura de que diz-nos John Andrews a respeito da proclamação da mensagem do terceiro anjo. A imagem é feita para esta besta e a marca é a sua marca. Ou seja, a mesma marca que tem a besta é a mesma marca que terá a imagem da besta. A besta é o objeto central e, de longe, o mais proeminente
deste grupo maligno. Então, das duas, qual é o objeto central da mensagem do terceiro anjo? É a besta, diz aqui. 3 grandes propósitos devem ser cumpridos pela mensagem do terceiro anjo. Vejam quais são os 3 propósitos que a mensagem dos 3 anjos realizará. Ponto 1. Advertir a Igreja do conflito que se aproxima com a besta e a sua imagem. Vejamos e analisamos o que diz aqui. A mensagem do terceiro anjo é para advertir a Igreja sobre o conflito que se aproxima com a besta e a sua imagem. O que acontecerá se não pregarmos esta mensagem? Não estaremos a advertir a Igreja e estamos a deixá-la cega em relação ao que a besta e a sua imagem fará no tempo do fim. E isto nos tornará como pastores, ministros ou líderes, como descritos na parábola do servo mau, pois não estaríamos advertindo as pessoas das coisas que se avizinham. Ponto 2. Advertir o mundo das 7 últimas pragas. Quando nós falamos sobre estas excelentes advertências que aguardam ao povo de Deus e aos ímpios, muitos nos chamam de alarmistas, fanáticos, muitos dizem que metemos medo nas pessoas. Porventura não nos deixou Deus escrito o que irá ocorrer nos últimos dias através da sua palavra, para advertir-nos a nós e ao mundo, para que cada um tome a sua própria decisão? Claro que sim. Ponto 3. Preparar o povo de Deus para a vinda de Cristo. É por este motivo que necessitamos pregar a mensagem dos 3 anjos, e em especial a mensagem do terceiro anjo. Aqui neste slide encontramos a relação entre a mensagem do terceiro anjo e a imagem da besta. E percebam que nesta imagem da besta também se encontra esta besta de 7 cabeças e 10 chifres. Vejamos o que nos é dito em Apocalipse capítulo 13 e os versículos 11 a 17. Vejam como se relaciona a mensagem do terceiro anjo com a primeira besta e com a segunda besta. Vamos primeiramente ler Apocalipse capítulo 14 e os versículos 9 e 10. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira. O profeta João dá-nos a explicação do que é a imagem da besta. Vamos então a Apocalipse capítulo 13 e entre os versículos 11 e 17. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que tinha a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes fosse posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Viram então como a mensagem do terceiro anjo está relacionada tanto com a primeira besta, como também com a imagem da besta? Esta é uma relação direta. Encontramos aqui no livro de John Andrews enfatizada a imagem da besta ou a besta de 2 chifres. A Bíblia é clara quando diz em Apocalipse capítulo 13, versículo 11 o seguinte: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Encontramos aqui como era ilustrado os Estados Unidos
a besta que saiu da terra. Esta imagem era semelhante à primeira besta. Nos primeiros 50 anos do movimento adventista, era assim que se ilustrava tanto a besta de Apocalipse capítulo 13, dos versículos 1 a 10, como a besta de Apocalipse capítulo 13, dos versículos 11 a 17. Aqui temos as duas bestas. Vamos então a Apocalipse capítulo 13 e aos versículos 1 e 2. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfémia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a boca de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poder. Se os irmãos repararem na ilustração que representa a besta, esta é a mesma ilustração que contém o diagrama de 1850, feito por Otis Nichols, que os pioneiros usavam para interpretar a besta de Apocalipse 13, dos versículos 1 a 10, com corpo de leopardo, pés de urso, boca de leão e com 7 cabeças e 10 chifres. Neste slide temos as duas bestas, a besta de Apocalipse 13, versículos 1 a 10, e a besta de Apocalipse 13, versículos 11 a 17. Esta ilustração é encontrada no livro de Uriah Schmidt, do ano de 1889. Vamos ver no livro de John Andrews como é que a mensagem do terceiro anjo está relacionada com a besta de 7 cabeças e a imagem da besta. A besta com a qual este grande conflito deve ter lugar é descrita em Apocalipse capítulo 13, versículos 1 a 10, e deve ser a mesma que a quarta besta de Daniel após o surgimento do chifre pequeno. Então, a besta de Apocalipse capítulo 13, versículos 1 a 10, é a mesma besta de Daniel 7, depois do chifre pequeno. E continua: esse profeta viu subir do mar 4 grandes bestas que eram um leão, um urso, um leopardo e uma besta terrível com 10 chifres, entre as quais depois surgiu um chifre pequeno com uma boca que proferiria grandes palavras de blasfémia. Daniel 7. O anjo disse que estes representam os 4 grandes reinos que devem dominar sucessivamente o mundo até que o reino de Deus seja estabelecido. São eles a Babilónia, a Pérsia, a Grécia e Roma. Ele também disse que os 10 chifres são os 10 reinos que deveriam surgir do 4º império ou Império Romano. Estes são os reinos da Europa que outrora pertenceram a esse império. O chifre pequeno que se levanta depois dos 10 e que reivindica a autoridade como representante de Deus na Terra, deve representar o Papa. Quando João teve a sua visão, a Babilónia, a Pérsia e a Grécia, representadas pelo leão, o urso e o leopardo, já tinham passado e só restava Roma, representada pela besta de Daniel com 10 chifres. Mas ela foi apresentada a ele de modo a mostrar que é a sucessora do poder e do território das 3 primeiras, pois tinha o corpo do leopardo, os pés do urso e a boca do leão. É por este motivo que a besta de Apocalipse 13 tem corpo de leopardo, pés de urso e boca de leão, porque havia sido tomado o território de que era Babilónia, Pérsia e Grécia, e agora estavam reunidas em Roma Imperial. Assim como a besta de Daniel com 10 chifres teve depois outro chifre, no qual havia uma boca que falava grandes coisas, assim também esta besta com 10 chifres teve depois uma boca que lhe foi dada e que também fala grandes palavras e blasfémias. Que esta besta, depois de lhe ter sido dada esta boca, é a mesma que a quarta besta de Daniel, depois de ter surgido sobre ela o chifre pequeno, ver-se-á pela seguinte comparação dos 2 símbolos.
Então, estamos a ver que a besta de Apocalipse capítulo 13, versículos 1 a 10, é a mesma etapa da besta de Daniel 7, depois de ter surgido o chifre pequeno que derrubou 3 chifres. É exatamente a partir deste período. Aqui o pastor John Andrews faz uma comparação da besta de Apocalipse 13 e da besta de Daniel 7. Daniel capítulo 7, versículos 7 e 8 diz-nos: Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que subjava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que, entre eles, subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Agora vamos comparar este chifre pequeno com Apocalipse capítulo 13, versículos 1 a 3. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfémia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a boca de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E vejam então o que diz-nos aqui John Andrews. Ponto 1. O chifre pequeno seria um poder blasfemo. Ele proferirá grandes palavras contra o Altíssimo. Daniel 7:25. Assim também, a besta de Apocalipse 13:6 deveria fazer o mesmo. Abriu a sua boca em blasfémia contra Deus. Ponto 2. O chifre pequeno fez guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Daniel 7:21. Assim, a besta de Apocalipse 13:7 também deveria fazer guerra aos santos e vencê-los. Ponto 3. O chifre pequeno tinha uma boca que falava coisas muito grandes. Daniel 7, versículos 8 e 20. Assim, da mesma forma, foi dado à besta de Apocalipse 13:5 uma boca que falava coisas grandes e blasfemas. Ponto 4. Foi dado poder ao chifre pequeno de Daniel 7:25 por um tempo e tempos e a metade de um tempo. À besta também foi dado poder para agir por 42 meses. Apocalipse 13:5. Ponto 5. O domínio do chifre pequeno deveria ser retirado no final desse período especificado. A besta de Apocalipse 13:10, que levou para o cativeiro e matou à espada tantos santos, devia ser levada para o cativeiro e morta à espada, no fim dos 42 meses. Por outras palavras, o que o pastor John Andrews está a dizer-nos é que a besta de Daniel 7, que estamos a ver aqui, antes do aparecimento do chifre pequeno, é o mesmo período do dragão de 7 cabeças, antes do chifre pequeno, e que o período da besta de Daniel 7, já com o chifre pequeno que falava grandes coisas e blasfémias, é o mesmo período de Apocalipse capítulo 13, versículos 1 a 10. Em Daniel capítulo 7, o chifre pequeno simboliza o papado. E em Apocalipse 13, esta besta com corpo de leopardo, pés de urso e boca de leão representa o papado também. Em Daniel capítulo 7 foi representado por um chifre pequeno e em Apocalipse capítulo 13 por uma besta. Vejamos o que nos continua a dizer o pastor Andrews. Com estes pontos de semelhança entre os dois emblemas, o chifre pequeno e a besta, quem pode duvidar da sua identidade? O pastor Andrews continua a explicar o que simboliza Apocalipse capítulo 13, versículos 1 a 10. Diz-se que o dragão,
Roma Imperial deu o seu poder e o seu lugar à besta, Roma Papal. Apocalipse 13, 2. Então, quem é este dragão que vemos aqui em Apocalipse capítulo 12 e versículos 3 e 4? Vamos ler então Apocalipse 12 e vamos aos versículos 3 e 4 para ver quem é este dragão. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Vemos aqui a figura do dragão de 7 cabeças e 10 chifres. Mas o que é que diz John Andrews sobre quem representa o dragão? Ele diz-nos que é Roma Imperial. Vamos ao versículo 4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. As 7 cabeças do dragão têm que estar dentro de Roma Imperial e, por conseguinte, as 7 cabeças têm que estar dentro deste dragão. Esta Roma Imperial, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, dará o seu poder e o seu trono e grande autoridade à besta, que é Roma Papal, de acordo com Apocalipse capítulo 13 e o versículo 2, que nos diz: E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a boca de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Poderíamos ler até da seguinte maneira: E o papado que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a boca de leão. Porque agora estaria a governar tudo o que antes pertencia à Babilónia, à Pérsia e à Grécia. E o dragão, que é Roma Imperial, com as suas 7 cabeças, deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Veja o que continua a dizer o texto. Do capítulo anterior, aprendemos que o dragão representa o poder que governava o mundo no nascimento de Jesus Cristo. Este dragão representa o poder que governava o mundo no nascimento de Jesus. Isto significa que Jesus viveu no período das 7 cabeças, pois quem governava nesta época era Roma Imperial. Por outras palavras, o dragão representa a Roma Imperial. Ora, é um facto notório que o imperador Constantino transferiu a sede do Império de Roma para Constantinopla e que o imperador Justiniano revestiu o Papa de poder civil como chefe da Igreja e deu-lhe a antiga sede do Império, a cidade de Roma. Estas 7 cabeças também aparecem em Apocalipse capítulo 13, versículo 1, que nos diz o texto. As 7 cabeças, como já vimos, são 7 formas sucessivas de governo no Império Romano. Isto quer dizer que estas 7 cabeças que estão aqui devem estar dentro e não fora do Império Romano. Estas 7 cabeças têm que ter existido num período onde Jesus viveu, ou seja, estas 7 cabeças tiveram relação com Jesus Cristo e com os cristãos também, porque está dentro do Império Romano. Continua o texto a dizer-nos: as 7 cabeças, como já vimos, são 7 formas sucessivas de governo no Império Romano, de modo que, embora João as tenha visto todas ao mesmo tempo, na verdade só existia uma de cada vez. O dragão do capítulo 12, a besta do capítulo 13 e a do capítulo 17 são representados como tendo as 7 cabeças e os 10 chifres. Então, estas formas de governo devem-se manter-se em Apocalipse 12, Apocalipse 13 e Apocalipse 17, ou seja, as 7 formas de governo. Neste slide encontramos Apocalipse 12, o dragão de 7 cabeças, em Apocalipse 13, a besta com 7 cabeças, e em Apocalipse 17, a besta com 7 cabeças, que tinha uma mulher de púrpura e escarlata assentada sobre ela. O pastor John Andrews, no seu livro, continua a dizer-nos: as 7 cabeças são 7 formas de poder civil que sucessivamente dominam. Essas 7 cabeças
pertencem igualmente ao dragão de Apocalipse 12, à besta do capítulo 13 e à do capítulo 17. Isso mostra conclusivamente que o dragão e essas duas bestas são símbolos do mesmo poder sob diferentes cabeças, pois não há 3 conjuntos de 7 cabeças. Ou seja, não há 21 cabeças. É a mesma besta de 7 cabeças. Mas é evidente que as cabeças são formas sucessivas de seu poder, uma delas governando de cada vez e depois dando lugar a outra. Apocalipse 17, versículos 9 e 10. Parece que o dragão do capítulo 12, a besta do capítulo 13 e a do capítulo 17 representam, cada uma ou mais das 7 cabeças. No entanto, como cada uma é vista com as 7 cabeças, elas devem, em certo sentido, estender-se por todo o período coberto pelos 3 símbolos, pois não há 21 cabeças. O período apropriado de cada um parece ser este: o dragão antes dos 1260 anos, a besta do capítulo 13 durante esse período e a besta do capítulo 17, desde a ferida mortal e o cativeiro no final desse período. Por que é que João viu somente o dragão com 7 cabeças em Apocalipse capítulo 12? Porque era o período em que João estava a viver, no qual o povo de Deus estava a ser perseguido por este dragão com 7 cabeças. De seguida, João vê o futuro, onde o povo de Deus é perseguido pelo período de 1260 anos por uma besta que vinha governando sucessivamente depois destas 7 cabeças e que lhe foi dada autoridade para perseguir o povo de Deus desde 538 até 1798. Foi assim que João viu esse poder perseguidor contra o povo de Deus. Em Apocalipse capítulo 17, ele vê este mesmo poder perseguidor, mas já na grande crise final, desde a restauração e a cura da ferida mortal até à segunda vinda de Cristo. Fica claro que Roma e o papado nunca mudarão, que sempre serão o poder perseguidor do povo de Deus. Os 10 chifres são os 10 reinos do Quarto Império. Quando vamos avançando cronologicamente, encontramos que primeiro está o dragão, logo depois deste dragão, que é Roma Imperial, vem a existência das 7 formas de governo, e depois que passassem as 7 formas de governo, a Bíblia diz que o Império Romano iria dividir-se em 10 reinos. E depois de terem já passado as 7 cabeças e os 10 chifres, vem a última maneira de governar, que é através do papado, o qual iria governar tudo o que abarcasse esta besta de forma distinta. Continua o texto a dizer-nos: os 10 chifres são os 10 reinos do Quarto Império. Eles são distintos das 7 cabeças e, por isso, os 10 reinos não devem ser contados como uma das cabeças, como alguns fizeram. Os chifres são contemporâneos, ou seja, todos reinam ao mesmo tempo, enquanto as cabeças são sucessivas, mas uma existe de cada vez. Parece que João, em Apocalipse 13, 1 a 10, repassa 2 vezes a história da besta, uma vez nos versículos de 1 a 3 e outra vez nos versículos de 4 a 10. Agora perguntamos sobre o tempo em que a besta recebeu a sua ferida mortal. Ou seja, Apocalipse capítulo 13, versículos 1 a 3, é o período de Roma Imperial e da divisão dos 10 reinos. E do versículo 4 a 10 encontramos a perseguição do chifre pequeno. Agora perguntamos sobre o tempo em que a besta recebeu a sua ferida mortal. Que este evento teve lugar no final dos 1260 anos e não antes do início desse período ou durante a sua continuação, pensamos ser evidente a partir dos seguintes factos. E aqui está a finalizar o pastor John Andrews, de Como Caminha a Profecia.
Os 10 chifres, como já foi mostrado, representam os reinos da Europa papal, isto é, os reinos que estiveram ou estão agora sob a influência especial do papado. Os chifres existem ao mesmo tempo, pois representam o Império Romano dividido. Mas o que mais nos preocupa neste momento é a boca dada a esta besta que profere grandes palavras de blasfémia. Isso deve representar o Papa afirmando suas arrogantes pretensões de governar a Igreja de Deus e de determinar as doutrinas da Bíblia. Estes homens não se calavam ao falarem sobre o papado. Continua o texto. Essa boca, como já foi mostrado, é a mesma do chifre pequeno em Daniel 7 e 8. O papado, assim simbolizado, pensou em mudar os tempos e as leis e ainda mantém essa pretensão e falou e ainda fala grandes palavras de rebelião contra Deus. Afirma ser o vigário de Deus e decretou que é infalível. Adorar a besta é prestar obediência à sua pretensão, de preferência à do Deus da Bíblia. Por isso é dito que alguém que adora a besta está a adorar o papado, está indo contra o que Deus estabeleceu na Bíblia. Vamos ao segundo testemunho. Este é um pequeno livro escrito pelo pastor Tiago White, que tem por título Profecias de Daniel, os 4 reinos ou impérios, o santuário e os 2300 dias. Neste livro, Tiago White também fala sobre a profecia de Daniel capítulo 2. Ele descreve como na profecia este império, que é Roma, se dividiu em 10 reinos. E aqui neste slide podemos ver quais eram os nomes destes 10 reinos. Os hunos, os ostrogodos, os visigodos, os francos, os vândalos, os suevos, os burgúndios, os érulos, os saxões e os lombardos. Também nos mostra a visão do capítulo 7 de Daniel. Podemos ver aqui as 4 grandes bestas: o leão, o urso, o leopardo e a besta terrível e espantosa. Também está a besta terrível e espantosa com o chifre pequeno que falava coisas terríveis e blasfémias contra Deus. E aqui Tiago White vai falar-nos sobre esta quarta besta ao seguinte. Ponto 1. A quarta besta do quarto reino. Há apenas uma pequena disputa sobre o que se entende aqui pelo quarto reino. Nenhum reino que já existiu na Terra responderá a ele, excepto o reino romano. Foi verdadeiramente diverso de todos os reinos, especialmente nas suas formas de governo, que foram não menos de 7, sendo em diferentes épocas republicano, consular, tribuno, decemvirato, ditatorial, imperial e real. Aqui vemos as 7 formas de governo do Império Romano, as quais simbolizam as 7 cabeças. Foi dividido, no mínimo, em impérios oriental e ocidental. Roma, propriamente dita, estava no Império Ocidental. Depois destas divisões aparecem os 10 chifres e continua a dizer. Ponto 2. Os 10 chifres. Entre os anos 356 e 483 d.C., ele foi dividido em 10 reinos, conforme observado nas observações sobre o capítulo 2. Assim, os 10 chifres são 10 reis ou reinos que surgiram desse império. Ponto 3. O chifre pequeno. Qual é o caráter do chifre de que aqui se fala? Em primeiro lugar, ele profere blasfémias contra o Altíssimo e, em segundo lugar, ele faz guerra e vence os santos. O mesmo caráter é descrito em outro lugar. Ver Apocalipse 13, 6 e 7. E abriu a sua boca em blasfémias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Daniel diz, ele prevaleceu contra eles.
Agora veja 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 e 4. Esse dia não virá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, ostentando-se como Deus. O chifre pequeno de Daniel, o homem do pecado de Paulo e a besta blasfema de João são claramente identificados. Recapitulando o que nos disse Tiago White, Babilônia passou, Medo-Pérsia passou, Grécia passou e agora vem a quarta besta, que tem 7 cabeças, ou seja, vem Roma Imperial, a qual iria ser governada através de 7 formas. Depois destas 7 formas do Império Romano governar, seria dividida em Roma Ocidental e Roma Oriental. Depois desta divisão de Roma Oriental e Ocidental, é que viriam então os 10 chifres ou os 10 reinos. Depois da divisão dos 10 reinos, surgiria o chifre pequeno, que derrubaria a 3 chifres, no qual se estabeleceria o papado no Império Romano. Tudo isto dentro de Roma, desse império, pois assim aponta a Bíblia, assim aponta a profecia e assim aponta o território e a história. Agora vamos ao livro do pastor Uriah Smith, de 1907. Neste livro ele fala sobre Apocalipse 17. Vamos começar no versículo 8, onde diz Roma em 3 etapas. Diz-nos então o seguinte: Roma em 3 etapas. A besta da qual o anjo fala aqui, sem dúvida, é a besta escarlate. Aqui fala sobre Apocalipse 17, versículo 8, que diz: A besta que vistes foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. Uma besta selvagem, como a que é apresentada aqui, é o símbolo de um poder opressor e perseguidor. E, embora o poder romano como nação tenha desfrutado uma longa existência sem interrupções, ele passou por algumas etapas durante as quais este símbolo não se aplicaria e em cujo período, por consequência, se poderia dizer que a besta, em profecias como a presente, não era ou não existia. Assim, Roma, em sua forma pagã, era um poder perseguidor em sua relação com o povo de Deus durante o período em que constituiu a besta que era. Mas o império se converteu nominalmente ao cristianismo. Houve uma transição do paganismo a outra etapa de religião, falsamente denominada cristã. E durante um breve período, enquanto essa transição ocorria, ela perdeu sua ferocidade e seu caráter perseguidor. Por isso, podia-se dizer que a besta não era. O tempo passou e ela se degenerou para o papado, assumindo mais uma vez seu caráter sedento de sangue e opressor, constituindo a besta que também é, ou, nos dias de João, estava para ser. Ou seja, em Apocalipse capítulo 17, versículo 8, fala-nos dos 3 períodos desta besta, desde o ano do seu surgimento, no ano 161 a.C., ao ano 321, no período que é sob as 7 formas de governo. E durante o ano 321, que é onde se inicia essa transição do paganismo para o cristianismo, até o ano 538, a besta não é, porque já não perseguia. E do ano 538 até 1798, passa a ser novamente a besta que é através do papado. Assim é como o pastor Uriah Smith estava a explicar. Vamos avançar. As 7 cabeças. Explica-se primeiro que as 7 cabeças são 7 montes. Em seguida, menciona-se que são também 7 reis ou formas de governo. Vejam que Uriah Smith está a dizer o mesmo que disse Tiago White e John Wandris, que são 7 formas de governo.
Para a expressão no versículo 10, e há 7 reis, deveria ler-se: e estes são 7 reis. Caíram 5, diz o anjo, ou passaram. Um existe, o sexto que então reinava. Outro ainda não havia chegado, mas quando chegasse, continuaria por um curto período. E quando a besta reaparecesse em seu caráter sangrento e perseguidor, seria sob a 8ª forma de governo, que deveria continuar até a besta cair em perdição. Aqui estão então as 7 formas de governo, de acordo com o pastor Uriah Smith, que coincidem com as do pastor John Andrews e com o pastor Tiago White. As 7 formas de governo que existiram no Império Romano normalmente são enumeradas da seguinte forma: ponto 1, real; ponto 2, consular; ponto 3, decemvirato; ponto 4, ditatorial; ponto 5, triunvirato; ponto 6, imperial e ponto 7, papal. Reis, cônsulos, decemviros, ditadores, triunviros já haviam passado nos dias de João. Em que ano escreveu João o livro do Apocalipse? Entre o ano 95 e o ano 100. Diz que 5 caíram, ou seja, já haviam passado. Estamos no ano 96, onde o que existia era a forma de governo imperial. Ele vivia durante a forma imperial. Outras 2 surgiriam depois de sua época. Uma continuaria por um breve período e, por esse motivo, em geral, não é contada entre as cabeças, ao passo que a última, normalmente denominada 7ª, na verdade é a 8ª. A cabeça que sucedeu à imperial e que deveria durar pouco não pode ser a papal, pois esta durou mais do que todas as outras somadas. Portanto, compreendemos que a cabeça papal é a 8ª e uma cabeça de breve duração existiu entre a imperial e a papal. Vejamos aqui. Em cumprimento disso, lemos que, depois que a forma imperial foi abolida, houve um governante que dirigiu Roma ao longo de cerca de 60 anos, sob o título de Exarca de Ravenna. Assim encontramos o elo que conecta as cabeças imperial e papal. A terceira etapa da besta, que era e não é, mas aparecerá, consiste no poder romano sobre o domínio do papado. E essa forma emerge do abismo, ou seja, baseia seu poder em pretensões cujo único fundamento é uma mistura de erros cristãos e superstições pagãs. Aqui temos este diagrama onde iremos fazer uma recapitulação. No capítulo 12 de Apocalipse, o que João nos mostra é a perseguição do povo de Deus durante a fase de Roma Imperial, sob a direção das 7 formas de governo, que são real, consular, decemvirato, ditatorial, triunvirato, imperial e papal. Esta é uma perseguição desde o início de Roma, no ano 161 a.C., onde perseguiram e sujeitaram ao povo judeu. Esta Roma persistiu sob a forma de 7 cabeças nos tempos de Cristo. Roma Imperial é a que foi utilizada quando, em combinação com o povo judeu, que sujeitou e uniu-se a Roma Imperial, deram a sentença de morte ao Filho de Deus. Surgiu então uma nova religião, o cristianismo. O cristianismo não se sujeitava a estas formas de governo. O cristianismo não se sujeitava ao poder imperial. O poder do Estado exigia adoração e tinha-se de adorar a esta besta através da adoração ao imperador. E por este motivo, os cristãos eram perseguidos pelo Império Romano por não se sujeitarem a este tipo de prática. Pergunta: quem matou Paulo e quem matou Pedro? Foi Roma. Quem levava os cristãos aos coliseus e os lançava para as feras os devorarem? Roma, sob estas formas de governo. Logo chega o papado, que surge no ano de 538. Agora, sob a direção do papado, que é a 8ª, e que está contada entre as 7, como explica o pastor Uriah Smith. O papado, como está descrito na terceira linha, é o 8º.
pois o papado é o sucessor de Roma imperial e de sua forma de governo. Até aos dias de hoje, ao Papa lhe chamam de Sumo Pontífice, pois, assim como os imperadores exigiam adoração, o Papa exige esta mesma adoração. Por este motivo, o papado é o oitavo contado entre os 7, pois é a continuação destas 7 formas de governo. Ele é a continuação da besta que era e que já não é. É ela também o oitavo e que faz parte das 7. Voltemos ao texto de Uriah Smith que diz: a besta que sucedeu à imperial e que deveria durar pouco não pode ser a papal, pois esta durou mais do que todas as outras somadas. Portanto, compreendemos que a cabeça papal é a oitava e uma cabeça de breve duração existiu entre a imperial e a papal. Voltando ao diagrama, João está a ver, no capítulo 13, ao papado, sendo a oitava, que é a continuação de Roma imperial, perseguindo ao povo de Deus por 1260 anos e que conhecemos como supremacia papal. Na besta de Apocalipse 17, voltamos a ver as 7 cabeças. Isto quer dizer que João está a nos recordar estas 7 formas de governo do Império Romano, para logo fazer uma conexão da forma de governo imperial sob a forma de governo papal, unindo-as então. Por este motivo, quando lemos Apocalipse 12 e Apocalipse 13, não é mencionada uma oitava, somente aparecem 7 cabeças. Somente em Apocalipse 17 será mencionada uma oitava e que faz parte das 7. Há uma razão pela qual João menciona isto em Apocalipse capítulo 17. Porque a besta de Apocalipse 17 é a que irá perseguir ao povo de Deus no conflito final. É a besta que perseguirá ao povo de Deus com a ajuda da imagem da besta. Colocamos aqui este gráfico para que vocês possam ver as 7 formas de governo que teve Roma. Isto que vocês veem aqui é fonte de história. Isto está nas enciclopédias. Está aqui o significado de cada forma de governo. Por questão de tempo, vamos ler apenas um pequeno trecho de cada uma, mas deixamos na totalidade como fonte de estudo para os irmãos que assim o desejarem. Por exemplo, a República Romana foi um período na história de Roma caracterizado pelo governo republicano como forma de Estado, estendendo-se de 509 a.C., quando a monarquia romana chegou ao fim com a expulsão do último rei, Lúcio Tarquínio, o Soberbo, a 27 a.C., quando o Império Romano começou a nomeação de Otávio como Principado e Augusto. Vejam como Roma era republicana e logo passou imperial. A forma de governo republicano era onde o povo escolhia os seus líderes ou os seus governantes. Há um livro do pastor Alonso Xavier Jones onde é feita uma comparação de como era Roma em sua primeira instância de república e de como passou a ser imperial. É feita também uma comparação com os Estados Unidos, que começaram como república e passaram a ser um império. Logo vem a segunda forma de governo, consular. O cônsul era um magistrado de mais alto nível na República Romana. O cargo era anual e colegial, sendo eleitos 2 cônsules por ano de entre os cidadãos com mais de 42 anos de idade. Decemvirato. O decemvirato foi uma instituição da República Romana que teve lugar no século V a.C. Tratava-se de uma magistratura extraordinária, com poder consular, criada no contexto da luta entre patrícios e plebeus e que substituía o colégio dos cônsules. Ditatorial. Um ditador era um magistrado da República Romana investido de toda a autoridade do Estado para fazer face a uma emergência militar ou para executar uma tarefa específica de caráter excepcional. Triunvirato.
O primeiro triunvirato da Roma Antiga foi uma aliança difícil entre os três titãs, Júlio César, Pompeu e Crasso, que de 60 a.C. a 53 a.C. dominou a política da República Romana. Imperial. O Império Romano foi o período da civilização romana que se seguiu à República e que se caracterizou por uma forma de governo autocrática. Neste período, o domínio romano estendeu-se a limites impensáveis. Foi o período dos imperadores como sumo pontífices. Exarca. O exarcado de Itália, em latim Exarcatus Italiata, também conhecido como Exarcado de Ravenna, era um distrito administrativo do Império Romano do Oriente. E após a queda do Império Romano vem a oitava, que é dentre as sete, que é o papado. Papal. Após a queda do Império Romano, o papado ganhou força em Roma. Nasceram os Estados Pontifícios, cujo poder e influência determinariam a vida da cidade durante muito tempo. Dão-se conta então como tudo está relacionado com Roma e tudo está em Roma? Assim está indicado na profecia. Para finalizar, temos aqui, desde o ano 161 a.C. até o ano 321, as 7 formas de governo, incluindo a que está dentro das 7 cabeças. Primeira, real. Segunda, consular. Terceira, decemvirato. Quarta, ditatorial. Quinta, triunvirato. Sexta, imperial. Esta é do tempo em que João vivia, onde 5 já haviam passado. Sétima, exarca, que era a que deveria durar por um breve período de tempo, onde Roma já não era e que iria ressurgir novamente Roma perseguidora sob a oitava, que é o papado. Depois das 7 cabeças, Roma divide-se em oriental e ocidental. E depois desta divisão viriam os 10 chifres da besta. Esta foi uma causa de discussão entre Uriah Smith e Jones em 1888, referente a um destes 10 chifres, de onde estavam hunos, ostrogodos, visigodos, francos, vândalos, suevos, burgúndios, érolos, anglo-saxões e lombardos. Roma começou a dividir-se no ano 351, ficando estabelecidos 10 reinos no ano 483 d.C. Do ano 483 ao ano 538 seriam arrancados 3 chifres e no lugar destes 3 chifres surgiria o papado, que governaria a partir do ano 538 d.C. até 1798, que são os 1260 anos da sua supremacia. Nós estamos a viver nesta última parte da profecia, no tempo do papado, a oitava cabeça que está dentre as 7. Quando a sua ferida mortal for curada completamente, com a ajuda da imagem da besta, começará a perseguição do povo de Deus. A Bíblia diz que haverá um grupo, os 144.000, que passará pela perseguição que passaram os cristãos com a besta de Apocalipse 12 e com a besta de Apocalipse 13 e que agora terão que passar pela perseguição da besta do capítulo 17, pois é aqui que estamos hoje. Vamos ler o que nos diz John Andrews. Mas é verdade que o poder papal ganhou a ascendência no Império Romano imediatamente depois que esse império foi dividido em 10 reinos e não só o domínio papal foi contemporâneo aos 10 reinos, mas os 10 reis concordaram e deram o seu poder ao Papa durante o período necessário para cumprir a palavra de Deus. A prostituta com quem os reis se prostituíram representa não o governo papal, mas, como vimos, a chamada Igreja Católica nas suas várias divisões.
e legalmente unida ao mundo. A besta representa o poder do Estado, que possui a Igreja Católica, e a mulher representa a Igreja Católica em seu poder eclesiástico, que possui sobre todas as igrejas ou religiões. Por este motivo, a mulher está sentada sobre a besta. Ela tem o controle de toda a Europa e irá obter o controle sobre os Estados Unidos, sob o poder da imagem da besta, e obterá controle de todas as igrejas ou religiões a nível mundial. Por isso, encontramos-nos neste movimento ecuménico atual. E, lamentavelmente, neste ecumenismo está a Organização Adventista. Estes líderes estão entregando os membros da Igreja Adventista nas mãos do papado. Continuemos a ler. Foi dado a esta besta fazer guerra aos santos e vencê-los e ter este domínio durante 42 meses ou 1260 dias. Apocalipse 13, 5 a 7. Isto é o mesmo que a entrega dos santos nas mãos do chifre pequeno por um tempo, tempos e metade de um tempo. Daniel 7:25. Compare com Apocalipse 12, 6 e 14. Na profecia simbólica, os dias representam os anos. Ezequiel 4, 6. Os 1260 anos do domínio papal começaram com a execução do decreto de Justiniano em 538 d.C. e terminaram em 1798 com a derrubada do governo papal pelos franceses. Este grande conflito em que a besta fez guerra aos santos e os venceu está no passado. Agora vejam o que diz a seguir. Mas o povo de Deus terá outro conflito com esta besta. O terceiro anjo adverte-nos disso. No primeiro conflito, ele os venceu. Apocalipse 13:7. Mas neste conflito, eles, o remanescente, devem vencê-lo. Apocalipse capítulo 15, versículos 2 e capítulo 17, versículo 14. Diz-nos Apocalipse capítulo 15, versículo 2, que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome. Ou seja, durante os 1260 dias, foram entregues nas suas mãos para serem destruídos. Daniel 7:25. Mas os que se defrontarem com a besta no conflito final não serão mortos por ela, mas triunfarão sobre ela, pois são como Elias e a ser trasladado. No entanto, eles serão levados a um extremo terrível antes que Deus intervenha para libertá-los. Na guerra passada da besta contra os santos, aqueles que apoiaram esse poder perverso pensaram que estavam a prestar um serviço a Deus ao matar os seus servos fiéis. Mas antes do grande conflito agora próximo, o mundo deve ser advertido para que sua culpa em adorar a besta e em perseguir aqueles que se recusam a adorá-la sejam inexcusáveis. E, assim, eles trarão sobre si mesmos a ira de Deus sem misericórdia. A interpretação historicista dos pioneiros adventistas nunca interpretou a profecia da besta com 7 cabeças fora de Roma, como faz atualmente a nova teologia, que coloca as 7 cabeças como sendo outros poderes ou impérios fora de Roma. Assim como há várias interpretações referentes às trombetas, também há várias interpretações sobre as 7 cabeças. Mas quando regressamos aos primeiros 50 anos do movimento adventista, encontramos que havia somente uma forma de interpretar esta besta com 7 cabeças e a mulher que estava sentada sobre ela. Hoje precisamos regressar aos primeiros 50 anos do Adventismo, quando tínhamos em nosso meio o testemunho direto de Jesus Cristo. Tínhamos a interpretação historicista, onde havia uma só interpretação. Hoje vimos John Andrews, Ray Smith, Tiago White e poderíamos seguir com Stephen Haskell no seu livro O Vidente Patmos. Poderíamos seguir com Alonso Trevier Jones no seu livro As Duas Repúblicas. Mas, infelizmente, hoje
temos ventos de doutrina que têm derrubado o historicismo na sua interpretação à luz da palavra de Deus. Hoje há uma mistura de preterismo com historicismo e com futurismo. Por isso, o Senhor chama-nos para dar o testemunho da verdade que hoje conhecemos. A verdade nos fará livres e nos fará triunfar. Peçamos a Deus que nos mostre a verdade e nos faça ver as evidências. E se houver algo espúrio, que o ponhamos de parte. Caso contrário, a admoestação e o castigo contido na mensagem do terceiro anjo recairá sobre aquele que estiver ao lado do papado e da sua imagem. Por este motivo, o Senhor chama-nos a estar ao lado da sua verdade. Que Deus nos abençoe.